Saudações rubro-negras flageniais. Torcedor, o Bruno Henrique voltou. Depois de 11 jogos de seca, o camisa 27 brilhou de novo no Maracanã, marcou 2 gols e fez o estádio inteiro vibrar. Mas o que mais chamou a atenção? Eu pergunto para você, torcedor, onde ele jogou? Isso daí é uma das coisas que a gente vai discutir aqui, né? Agora no canal, porque é uma coisa muito importante. Onde ele jogou, né? Exatamente na posição que o transformou em lenda em 2019. E Felipe Luiz abriu, né, o jogo sobre isso. Hoje, né, como eu acabei de falar, a gente vai falar sobre essa virada, o renascimento, pode-se dizer assim, de BH. E o que muda no Flamengo daqui para frente. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Bruno Henrique, o nome que por anos simbolizou velocidade, raça, decisão com o manto sagrado. Mas em 2025, muita gente já começa a duvidar. 11 jogos sem marcar, um jejum que pesava e quando parecia que o brilho estava se apagando, ele foi lá e mostrou porque é das maiores lendas da história recente do Flamengo. No último sábado, no Maracanã, Bruno Henrique fez 2 gols na vitória por 3-0 sobre o Sport e encerrou a seca da melhor forma possível, com um show diante da nação rubro-negra. Foi a 9ª vez só neste ano que ele foi decisivo. E se a gente olhar com calma, percebe que mesmo longe do auge físico de 2019, ele continua sendo aquele jogador que desequilibra quando está no lugar certo. Porque, como explicou o Felipe Luiz, logo após o jogo, Bruno jogou na mesma função que fez dele um terror para as defesas em 2019. Aspas para o Filipinho aqui. Ele e Gabigol na frente, Arrascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita. Essa é a posição dele. Por mais que digam o contrário, ele chega bem na direção do gol. Tem bom cabeceio, sabe explorar o espaço. Ele e Arrasca são lendas históricas do Flamengo. E é verdade essa frase, né? Que Arrasca e Bruno Henrique são lendas históricas no Flamengo. E a verdade é essa, torcedor. BH não é centroavante, né? Respondendo aí a chamada, né? BH não é centroavante. Ele é segundo atacante. O cara da velocidade, o que ataca os espaços, que chega de frente pro gol, não de costas. Quando o time entende isso, o jogo muda completamente. Contra o Sport, Felipe Luiz montou o time com Plata mais centralizado, né? E o Bruno flutuando atrás do Plata, Carrascal pela direita e Samuel Lino pela esquerda. Essa estrutura abriu o campo para o Bruno Henrique fazer o que ele mais sabe, arrancar, ganhar no corpo e chegar na cara do gol. Foi assim no primeiro gol, quando ele atacou o espaço e recebeu um passe perfeito de Samuel Lino, e foi assim também no segundo, mostrando presença de área e oportunismo. E se a gente lembrar das outras vezes em que ele decidiu em 2025, foi sempre nesse tipo de contexto. Vamos lá. 2 gols na Supercopa contra o Botafogo. Gols decisivos nos clássicos contra o Vasco. Assistência fundamental na Libertadores contra o Tátira. Gol da vitória contra o Vitória pelo Brasileirão. E até em palco mundial contra o Chelsea, no Mundial de Clubes. Ele deixou sua marca. Mas o que mais impressiona é como Felipe Luiz parece ter entendido, né? Agora parece que entendeu o que muitos treinadores demoraram a perceber. Bruno Henrique precisa de campo de liberdade para jogar.
Ele rende quando o time joga em progressão, quando tem espaço para correr e não quando fica isolado entre os zagueiros como um pivô. E olha que curioso, no segundo tempo contra o Sport, o Flamengo atraiu o adversário, abriu espaços e Bruno foi letal. É o Bruno Henrique raiz, o que arranca, que faz a arquibancada, né, levantar, o que faz o torcedor lembrar de 2019. Claro, hoje ele tem 34 anos, já não tem o mesmo arranque explosivo de antes, mas ainda tem leitura, presença diária e, acima de tudo, alma. Essa atuação não foi só sobre 2 gols, foi sobre renascimento, sobre um jogador que voltou a sorrir, voltou a ser aplaudido e voltou a fazer o Maracanã contar o nome dele, cantar, né, o nome dele em coro. Agora o Flamengo perde BH para o jogo contra o São Paulo, ele levou o 3º cartão amarelo, mas saiu de campo com a sensação de ter reencontrado uma peça-chave. Porque nessa reta final de temporada o time vai precisar de todos, e principalmente de líderes como ele. No fim das contas, o futebol é isso. É sobre contexto, é sobre confiança, é sobre colocar o jogador no lugar certo e ver mágica, né? No caso, a mágica acontecer. E no caso de Bruno Henrique, quando ele joga na função que domina, o resultado é sempre o mesmo. O Maracanã vibra, o Flamengo vence e a nação volta a acreditar. Agora, lembrando o que eu falei nesse vídeo aqui, ó, tá? É importante salientar, pessoal, não é porque ele fez também, gente, 2 gols contra o Sport, que automaticamente mereceria, né, ser titular do Flamengo nas próximas partidas. Mesmo porque, mesmo do banco de reserva, após ser substituído, ele fez a cagada, tá? Contra o Sport, ele fez a cagada e conseguiu levar o cartão amarelo. Está fora de um jogo importantíssimo contra o São Paulo. Mesmo porque, de novo falando sobre isso, o Palmeiras ganhou o Juventude por 2-0 e segue líder com 65 pontos e o Flamengo com 64 pontos continua em segundo. Agora, falando da trajetória também dele esse ano, do BH, ele não vinha bem, não conseguia fazer uma tabela, tropeçava na bola, era nítido que estava mal, também tecnicamente, não só de posicionamento, mas tecnicamente muito abaixo, muito abaixo. Agora parece que ele voltou a jogar bem, né? E tomara que seja realmente o recomeço dele, porque sem Pedro, ele seria a opção mais viável, jogando, lógico, né, como segundo atacante. Mas como o próprio Felipe também Luiz falou, jogando na posição dele como segundo atacante. Mais um atacante ao lado dele, como em 2019. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Bruno Henrique tem que ser centroavante ou tem que ser segundo atacante? Na minha opinião, é lógico, tem que ser segundo atacante. Ele tem que jogar na posição que ele se sente confortável, atacando as linhas adversárias e dando as arrancadas que fez dele o cara de 2019, na minha opinião. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, crédito GE, o Globo. E antes de tudo, meu querido, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras.